Eu estava a passar uma má fase pessoal, péssima, e profissional também, porque tinha sido despedido. Mas antes de eu começar o que tinha para começar, eu fui tratado da parte pessoal. Eu dei muitas caminhadas, chegava a dar caminhadas de 4 horas, a ouvir a minha musiquinha, fui ter yoga, fui fazer meditação, fui fazer uma série de coisas que eu sentia que me iriam ajudar a eu sentir-me outra vez uma pessoa equilibrada. Para eu hoje poder estar aqui a falar contigo e tu não estás a pensar, pô, este gajo, coitado, está deprimido, ele está com uma depressão, ele tem que ir para o psiquiatra, tem que ser medicado. E às vezes, infelizmente, eu vejo colegas nossos que estão nessa situação. E o meu maior conselho a essas pessoas é: parem o que estão a fazer. Vão tratar da vossa parte pessoal, porque senão nada vai acontecer. Porque os clientes sentem isso também. É muito duro como comercial, e eu já pensei algumas vezes em desistir e pensar assim, isto não é para mim. Porque eu lido muito mal com a ingratidão. E às vezes eu estar ali, de corpo e alma, a fazer o melhor para as pessoas, o cliente vai sempre ter alguma coisa para se queixar. É muito duro. É muito duro. Principalmente pessoas como eu que fazem as coisas por amor. Mas o bem que nós fazemos às pessoas, essa gratidão é quase como ir fazer voluntariado. É a mesma coisa. A gente sente que efetivamente marcou a diferença na vida da pessoa. O produto que nós queremos vender, seja que produto for, é apenas uma consequência da empatia que nós ganhamos com o cliente. Eu acho que o maior vendedor do mundo é aquele que consegue ganhar um cliente amigo. Esse é o maior vendedor do mundo, porque depois ele vai-lhe vender tudo que quiser. Olá, sou João Oliveira, bem-vindos a mais um On Café, podcast onde nós trazemos figuras com muito know-how e conhecimento no mercado imobiliário para passarem histórias de aprendizagem para nós realmente ensinarmos aqui os rookies e outras pessoas que realmente precisam de evoluir. Hoje temos connosco o José Ferreira, muito obrigado por realmente a tua presença. Obrigado eu. O José Ferreira, digamos, é das pessoas mais conhecidas a nível do mercado imobiliário ali na zona do Porto, tenho a certeza que quase toda a gente conhece, mas para quem não te conhece, quem é o José Ferreira? O José Ferreira é uma pessoa dita normal, é pai de 2 meninas, uma de 9 anos, a Teresa, e uma de 9 meses, que é a Luísa, marido da Inês, e é uma pessoa pacata que gosta de viver a vida, é um bom vivant, mas também é um bom trabalhador. E tento passar, faço tudo com paixão à minha volta. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Até às vezes, quando convido um casal amigo para jantar em minha casa, coloco a minha paixão naquilo que faço. E sou um apaixonado pela vida, sou um apaixonado pelo trabalho e sou um apaixonado pela família, e acho que é isso que me define. Muito bem, eu por acaso tenho a sorte, também sou um grande cliente da Ryanair, porque a Ryanair entrou em moda no mundo e hoje acho que quase toda a gente vai pela Ryanair e percebe que um voo curto é até realmente uma companhia que às vezes até realmente não quero fazer publicidade a eles, mas até comprei mais os horários. E várias vezes via uma figura que realmente fazia a diferença lá, estava sempre a alegrar a malta, e antes de começarmos até falámos muito sobre isso, de sermos diferentes hoje em dia, de fazermos algo que as pessoas já estão cansadas de ver toda a gente fazer o mesmo. Sim. E tu realmente fazias ali uma diferença espetacular, que fazias ali um espetáculo. Por acaso não sabias? Já foste meu passageiro? Já foi teu passageiro. Não sabia, não e eu acho que mais que uma vez, ou seja, lembro-me 2 ou 3 vezes de alguém que fazia ali um espetáculo, a forma como se divertia ao vender os produtos e tudo, e depois nós falámos um dia não me recordo onde é que foi, que disseste que estavas realmente anteriormente na Ryanair e fez-me recordar. Ok. Onde é que tu vais buscar essa alegria? Porque realmente é fundamental hoje em dia, se quem anda no mercado imobiliário como eu há mais de 20 anos, no passado o cliente quase dizia que queria uma casa e era o crédito que ele queria para pagar a casa e pagar o carro. E então nós nem precisávamos fazer nada, era mostrar a casa, ele às vezes nem queria saber bem da casa, queria o crédito, mas hoje, já há muito tempo, o primeiro temos de ter empatia, e a empatia sem dúvida é o mais importante, é criar a ligação com o cliente, porque se não houver essa ligação, depois já não conseguimos passar para o passo seguinte. Mas tu, por acaso, essa tua forma de estar, e se calhar ainda vamos poder contar aqui um episódio espetacular que eu te conheci também, antes de nós conhecermos como conhecemos hoje, que foi um invento que tu tivestes, mas já falámos nisso. Mas não é que tu ias buscar aquela forma de ser, é a tua forma de ser, não, como é que
como é que tu fizeste essa maneira de estar, porque muita gente tem um bocado de vergonha, não quer estar ali a ser exposto, não quer ser diferente dos outros, e nós hoje sabemos que ser diferente é importante porque começa uma distinguida dos outros. Onde é que tu foi buscar essa parte? Onde é que o José realmente foi buscar essa forma de ser? É uma excelente pergunta, porque o José, tal como qualquer ser humano, nem sempre está com essa energia, nem sempre está com essa motivação e nem sempre se sente no auge para fazer o que eu fazia. Eu tenho um grande background de teatro. Portanto, eu sou licenciado em teatro, fiz teatro há alguns anos, e o teatro eu acho que é uma ferramenta espetacular para qualquer ser humano. Quem está a ver este podcast, se me estiver a ouvir, um dos grandes conselhos que eu dou, façam um bocadinho de teatro, nem que seja uma peça com os amigos, só por brincadeira, para experimentarem o que é nós estarmos desmotivados, estarmos tristes, muitas vezes até doentes, com febre, e termos que ir para palco, porque não podemos falhar, porque há ali uma equipa toda que depende de nós, e nós temos que arranjar energia que a gente às vezes nem sabe que a tem e não sabe que a pode ir buscar. E o José era um bocado assim. Quando tu me conheceste no avião, havia muitos dias que o José não lhe apetecia ir voar, não lhe apetecia ir trabalhar e muito menos aturar os passageiros, porque às vezes era complicado. E então eu vestia a farda e eu acho que vestia a personagem. Agora sou o José, comissário de bordo, que vou levar 189 passageiros do ponto A ao ponto B e vou tentá-lo fazer da melhor forma possível. E a melhor forma possível é com alegria, com amor, com entusiasmo. Eu sempre trabalhei todos os dias da mesma forma. Eu acho que, se tiverem alguns amigos meus, ex-companheiros da Ryanair a ver isto, podem-lhes perguntar, porque eu acho que nunca me viram triste ou chateado a bordo, e eu acho que a minha motivação vinha um bocado desse meu lado teatral, em que eu pensava mesmo, olha, vai ser mais uma peça de teatro que eu vou fazer, embora eu estava a ser real. Eu conseguia ir buscar pontos de prazer, onde eu podia buscar algum prazer dentro do trabalho e da obrigação e daquela coisa menos prazerosa. Eu conseguia buscar bocadinhos de prazer onde eu podia também ser feliz. E onde é que eu ia buscar esse lado? Ia buscar muito às vendas. Aquela adrenalina de eu vou vender, não vou vender, será que vou bater mais um recorde de vendas, será que vou outra vez ganhar uma viagem pelas vendas que eu faço? E eu ia muito por aí, pela competição. Sempre fui uma pessoa muito competitiva e eu pegava nesse lado para me portanto, eles muitas vezes, eles também eram muito bons, essa empresa, a motivar as pessoas como eu, porque havia colegas que não eram de todo competitivos. Portanto, eles apenas queriam levar e está tudo certo, queriam levar os passageiros do ponto A ao ponto B em segurança. O resto era apenas o resto. Eu fazia essa parte toda, mas depois das pessoas estarem sentadinhas com o cinto de segurança, vamos lá, então fazer aqui um voo que as pessoas nunca mais vão esquecer. Eu acho que sempre fui uma pessoa que eu gosto de me tornar inesquecível e gosto de me tornar imortal na cabeça das pessoas. Eu acredito que aquelas pessoas e os meus clientes que passam por mim nunca mais me vão esquecer. Porque há sempre qualquer coisa, um pormenor, um detalhe que eu consigo fazer diferente. E tento fazer sempre isso, não acho que não valia a pena. Se fosse mais se fosse o José igual ao outro, e agora isto está tudo tão formatado, são os consultores imobiliários, as pessoas já têm uma ideia acerca do consultor imobiliário, mas às vezes vêm trabalhar comigo e dizem, eu não sabia que isto era assim. Eu não sabia que também podia haver esta parte. E essa parte que me motiva. O que é que eu hoje vou conseguir fazer de diferente na vida das pessoas? E no avião era muito isso que acontecia. Havia até passageiros que vinham ter comigo no final do voo e diziam, oh menino, olha, sabe uma coisa? Eu tenho pânico a voar. A sério? Mas não pareceu? Pois não, você era gargalhadas e risota do início ao fim do voo, eu nem tive tempo de pensar que eu tinha medo. O que é que o José Ferreira conseguia? Porque houve uma altura que também cheguei a chefe de cabine, portanto eu era supervisor de cabine, e o que é que eu não queria? Eu não queria pessoas a desmaiar, nem queria pessoas a terem episódios de o que nós chamávamos de first aids, de primeiros socorros. Portanto, para mim, levar do ponto A ao ponto B, em que tudo corria de uma forma natural, para mim isso gera o dia ganho, e gera uma vitória para mim.
E então eu pegava nestas pequenas ferramentas que eu tinha e, vou-te dar um exemplo, se calhar na altura do verão os turistas vinham com aqueles chapéus de palha a bordo e eu era capaz de, sem a pessoa contar, de repente tirava-lhe o chapéu da cabeça, colocava-o no nariz e começava a fazer ali malabarismo de repente toda a gente olhava para mim e eu ficava ali a fazer malabarismo, uma coisa que não se vê, e entretanto enfiava o chapéu na cabeça, toda a gente a bater palmas, tudo uau, 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 eu punha outra vez o chapéu e saía de cena. E o primeiro ato estava feito. Depois vinha o segundo ato, que era quando eu vinha com o carrinho dos perfumes e já tinha ganho tanta empatia com as pessoas até nem queriam o perfume, mas só por empatia, vou comprar qualquer coisa deste gajo. E eu chegava muitas vezes ao final do dia com a parte dos perfumes completamente lisa. Já não havia mais perfumes para vender. Portanto, pronto, também havia voos mais complicados, é verdade. Os voos alemães eram muito complicados, são pessoas mais frias, são pessoas mais distantes, culturalmente eles são assim, são pessoas muito funcionais, mas não são pessoas muito empáticas, à primeira vista. E eu, pronto, tinha que jogar de outra forma, mas, pronto, acho que é isso que me dá esta motivação e é este background que eu tenho do teatro. Sem dúvida, porque muitas vezes uma pessoa sente-se desmotivada, sente-se mais em baixo, aconteceu um episódio menos bom dentro do nosso seio familiar e nós temos que desligar e agora eu entro nesta porta e vou tentar ser igual ao que fui ontem ou um bocadinho melhor. Se eu conseguir ser um bocadinho melhor, é fantástico. E acho que é essa arma que eu tenho e que hoje utilizo também na imobiliária, não é? Às vezes temos clientes diferentes, com várias personalidades, e eu também consigo me adaptar um bocadinho, criar uma personagem para cada um, sendo sempre o José Ferreira, como é óbvio, mas, por exemplo, eu agora aqui também estou a dar toda a minha energia, entusiasmo para fazer este podcast. Estou a ser uma personagem, mas estou a ser o José Ferreira. Mas estou a utilizar também as ferramentas pelas quais eu estudei e que me dão, e aconselho toda a gente a fazê-lo, porque para ir a uma entrevista de trabalho, para ir a trabalhar para qualquer lado, essa base vai ajudar, sem dúvida. Incrível. Por acaso, uma pergunta que parecia super simples e que deixa aqui uma coisa incrível de argumentos que muita gente pensa, e eu falo muito sobre isto, da questão que isto não é puramente de parte técnica. Está aqui um cliente, apresenta-se, faz desta forma, faz uma apresentação com um caderno e por aí fora. Isso tudo é uma parte técnica que é importante, mas se fizer primeiro o que estás a fazer, que é a parte de ganhar relação com o cliente, a parte de empatia. E disseste ainda bem uma coisa interessantíssima, que é que a malta pensa por te ver sempre feliz, que a pessoa está sempre, que é um robô que está sempre assim. É impossível, todos nós temos momentos menos bons, familiares, clientes e por aí fora, e foi excelente o que estás aí a dizer. E mesmo ainda de fazer algum esforço para estar bem, já que estás ali, tens que fazer, porque é que eu vou estar ali, como costumamos dizer aqui mais no norte, trombudo, com uma cara um bocado triste, até porque os clientes, mesmo aqueles que realmente estão sempre mais cara fechada e por aí fora, e eles gostam de estar com pessoas felizes, pessoas alegres, pessoas divertidas, e eles mesmos com essa atitude, quando é uma pessoa assim, ficam melhor. Ontem, por acaso, percorri várias lojas de Lisboa e fui apoiar lojas e é incrível que eu preocupo muito mais com a parte do mindset, a parte que uma pessoa pensa, do que às vezes a parte técnica. E aquela broker estava-me no final a dizer obrigado pelas dicas e por aí fora, porque ela estava a perder um bocado de tempo a pensar em coisas menos boas, em estar ali um bocado destrutiva, e que valia dela se ter uma capacidade técnica enorme, se ela própria estar em baixo, se ela própria for com uma atitude em baixo para um cliente, o cliente não vai querer nada com aquela pessoa, por muito que ela perceba da parte técnica. E uma pergunta tão simples, que nem estamos a falar de mediação, deste tudo que para mim é mais importante na mediação, que é nós sabemos estar, sabemos ganhar empatia, ganhar relação, esforçarmos. Eu tive a sorte de estar há 2 semanas no Tony Robbins, ou seja, estive lá a fazer apoio a um dos maiores coachings do mundo, e lá trabalha-se muito isso, ou seja, trabalha-se tudo, é mindset, comportamento, e muita gente que está sempre em baixo pensa que realmente para estarem super bem e feliz é preciso fazer uma série de situações, e ele ensina muito bem, basta mudar o estado, basta eu estar assim, e se eu puser assim já estou muito mais, por isso é que o Ronaldo usa essas técnicas a sério, ou seja, basta o Ronaldo, quando ele vai marcar um livre, ele mete a postura de guerreiro, de forte, e ele imagina a bola entrar na baliza. Ou seja, essas técnicas que se podem cada um de nós fazer, e ele até, por exemplo, passa uma delas que é quando, a mim também me acontece, quando vem um pensamento negativo, imediatamente, felizmente aprendi com o Tony Robbins, que eu meto o outro positivo por cima. Ou seja, e tudo isto parece que não tem nada a ver com a mediação,
Mas se tu estiveres menos bem disposto, não estiveres bem, estiveres negativo naquele dia, porque é que vale tudo o que tu sabes, vais ter com um cliente quando tudo derrotado? O cliente não vai querer comprar nada. Claro. Então, um bocado estavas a falar antes do podcast que havia clientes que realmente, quando tu mantinhas a ligação e empatia, que eles depois até te compravam a seguir, como esta questão dos perfumes. Por isso é interessantíssimo esta parte de que tu falaste, que não era para aí que estávamos, mas para mim é das mais importantes que existe nesta área, em qualquer uma. Hoje em dia o negócio é empatia e depois vem o negócio a seguir. O produto que nós queremos vender, seja que produto for, é apenas uma consequência da empatia que nós ganhamos com o cliente. O maior vendedor no mundo, na minha opinião, atenção, não quero ser arrogante porque há pessoas que podem ter uma opinião completamente contrária. Esta é a minha opinião. Eu acho que o maior vendedor do mundo é aquele que consegue ganhar um cliente amigo. Esse é o maior vendedor do mundo, porque depois ele vai-lhe vender tudo que quiser, entre aspas, não é? Às vezes eu cheguei a vender coisas que as pessoas nem queriam. Nem precisavam daquilo para nada. Mas só para estarem ali um bocadinho, conversar comigo, e para estarem na minha presença, e para estarmos ali, eles acabavam depois por comprar qualquer coisa, nem que fosse uma caneta, nem que fosse uma raspadinha, eu acabava sempre por vender qualquer coisa. E o mesmo se passa na imobiliária. Eu primeiro, até mesmo nas visitas que eu crio, às vezes são pequenos pormenores. Eu agora estou a vender um apartamento, estou com muita dificuldade em vendê-lo porque as dimensões da casa não são as maiores, portanto, posso dizer que um dos quartos tem 7 metros quadrados, 7 metros quadrados e meio, e está a ser muito difícil porque as pessoas vão com uma expectativa, as fotografias e tal, embora eu peço sempre ao meu fotógrafo para não esticar as fotografias, mas vão com uma expectativa muito alta e depois chegam ali e ficam um bocado desiludidas. E eu, para contrastar um bocado essa desilusão, uma musiquinha de fundo, tenho sempre ali uma bossa nova, ali a dar um ambiente, e as pessoas quando entram parece que estão não sei, há ali que eu senti, as primeiras visitas não o fiz, mas depois sentia, falta aqui qualquer coisa, e estou a tentar descobrir o caminho para vender aquele apartamento. É uma descoberta. Cada apartamento, há imóveis que não são precisos, que vendem-se por si, ou porque a localização é fantástica e está a um preço magnífico, e acaba por se vender por si, e a gente tem uma fila de pessoas à porta para comprar o imóvel, e não precisamos destas pequenas táticas. Mas este está a ser um grande desafio, e eu estou aos bocadinhos a tentar descobrir. Agora, não há nenhum cliente que não saia dali e que não me dê um feedback e que não fique com o meu número de telefone e que a gente não crie ali qualquer coisa. E depois, se calhar, até os transformo em clientes compradores, que eu depois vou ajudá-los a procurar outra coisa. Não é bem isto que eu queria mais assim. Pronto, eu acho que até sei o que é que está à procura. Pronto, vamos aos pouquinhos, e é muito importante nós ganharmos essa empatia, a confiança, as pessoas confiarem em nós, porque um dia podem nos entregar um imóvel, e um imóvel a gente já sabe que é o bem mais precioso da vida das pessoas, e não vão entregar a uma pessoa que eles não sintam qualquer tipo de empatia. Claro que há clientes mais frios, há clientes que são um bocadinho mais distantes. Estou a falar, por exemplo, dos investidores. Os investidores são muito pragmáticos, eles querem ganhar dinheiro e eles não querem ganhar amigos. Eles já têm os amigos todos que precisam. Eles querem que eu lhes faça acreditar que aquilo é um bom negócio. Pronto, e aí temos de ser um bocadinho mais técnicos. Tenho que lhes explicar através de números porque é que aquilo é um bom negócio. Porque não interessa eu estar ali a sorrir para ele, que eles às vezes até dizem: amigo, você é muito simpático, você é espetacular, mas olha, é lucro. Eu quero é dinheiro, amigo, não venha cá com... Pronto, também há isso, e então a gente aí desliga, porque sabe que aquilo não vai funcionar, e pronto, e depois temos também o lado técnico, temos formação, temos todo um conhecimento que vamos criando ao longo do tempo, não é? Eu caí nesta área de paraquedas, não sabia nada sobre imobiliária, hoje já sei um bocadinho. Hoje já consigo também ter uma conversa com o investidor e estarmos ali taco a taco, não é? Consigo também fazê-los perceber porque é que aquilo é um bom negócio ou porque é que é um mau negócio. Isso também consigo. Mas eu geralmente vou primeiro pelo outro lado, pela parte menos técnica, mas também depende. Por exemplo, se for um imóvel nova construção, aí nós temos que ir mesmo para a parte técnica, não há hipótese, porque eles vão querer saber os materiais que aquilo vai levar, eles vão querer saber montes de perguntas, que tipo de capote é que levou, de quantos centímetros, que tipo de telhado é que a casa tem, e aí nós temos que ter a parte técnica toda na ponta da língua para não falharmos. A parte empática vem um bocadinho a seguir,
porque eles não querem também, eles querem saber o que é que a casa leva, porque muitas vezes eles até pensam, pá, este gajo até está a ser um porreiro, está aqui com uma conversa muito bonita, mas se calhar por trás está-me a enganar. E eu vou pagar a casa e depois no final, em vez de mármore, eu vou ter ali um plástico qualquer e pronto, e materiais que eu paguei e que não estão lá. Pronto, e aí tem que haver uma parte técnica e tem que haver comprovativos, tem que haver uma ficha técnica para entregar ao cliente, tem que haver uma ficha de encargos, mapa de acabamentos, temos que ter isso na ponta da língua para... Então é uma visita diferente. Eu gosto muito de trabalhar o cliente médio-baixo, se é que se pode chamar assim, imóveis de 200, 300 mil euros, porque eu consigo trabalhar muito a parte empática. São pessoas que vão lá e também querem me conhecer, querem saber um bocadinho de mim, e então a gente consegue criar ali um ambiente porreiro e no final o produto é sempre a consequência. No final eles, até gostei de si, estou-me a sentir bem eles nem percebem muito bem porquê. Estou-me a sentir bem neste apartamento, claro, houve toda uma energia que foi criada. Agora, quando a gente chega ali, e atenção que há vendedores, colegas, consultores, agentes, vendedores, chamem-lhe o que quiserem, e eu conheço que é um caso de sucesso, ele abre a porta e não abre a boca. E é sisudo. E só responde coisas muito diretas. Ele tem uma frase muito conhecida, que é, as pessoas dizem, se tivesse mais uma casa de banho, o que é que uma pessoa vai dizer a uma pessoa que diz uma coisa destas? Não há nada que a gente possa dizer. Tudo aquilo que a gente vai inventar pode jogar contra nós, não é? E ele diz, é o que é. Claro. Porque é o que é, não há mais nada, eu não vou fazer aqui uma casa de banho, não há hipótese, não é? Se isto tivesse mais exposição solar, é o que é. O que é que ele vai fazer? Vai mudar o sol? Não pode, não é? Então ele, se calhar outra pessoa, eu preciso mesmo, com aquela pressão, preciso mesmo de vender coisas, não sei o que mais, só se vai enterrar, porque vai começar ali a inventar coisas. Se calhar você pode abdicar de um quarto e meter uma casa de banho, mas esquece que para fazer uma casa de banho tem que mexer na canalização, vai ter que meter um projeto à Câmara e todas aquelas burocracias que são complicadas e vai meter a pessoa em trabalhos. Pronto, e se a pessoa perceber um bocadinho, vai perceber que aquilo que a pessoa está ali a tentar contrapor, que é uma patetice, e então aquilo acaba por se perder, pau e bola. Portanto, é um bocadinho disso. Embora deixe-me dar aqui uma dica também, porque outro dia temos de fazer um podcast, não sei com quem foi, e ele estava a dizer muito bem que realmente o mercado hoje, todos nós sabemos que os compradores têm a consciência que tem que ser rápido a tomar a decisão porque não há oferta, então eles hoje nem precisamos de dizer, tem mesmo que comprar porque senão é perder, porque eles sabem disso, não é? Então hoje em dia até às vezes consegue-se fazer umas vendas que a gente nem sabe como, porque o cliente não tem alternativa, tem mesmo que comprar connosco. Claro. Mas esse colega estava a dizer que nós temos que estar sempre com uma atitude de nos prepararmos, porque isto é cíclico, não é? Ou seja, quando o mercado é menos bom, se eu tiver a atitude correta atual, que nessa altura eu vou estar preparado. Quem tiver com uma atitude errada hoje consegue fazer vendas, porque o mercado está assim muito rápido, mas na altura depois não vai conseguir fazer. Certo. E mesmo a empatia, um investidor que disseste muito bem que ele quer números, ponto final, ele quer saber quanto é que aquilo vai dar de lucro. Claro que ele depois confiando em ti, porque já lhe deste muitas vezes lucro, e ele até acaba por depois comprar com a CMB, porque sabe que tu provaste que isso é assim. Mas eu trabalho aí com alguns colegas que me pedem ajuda para ajudar investidores, e é um investidor que ele próprio diz, gosto do João, porque o João tem esta forma de ser, é porreiro. Claro que ele continua a querer números, não há nada a fazer, mas se um investidor tiver duas pessoas, mesmo que percebam da parte técnica, uma mais empática que a outra, ele vai preferir a empática, até porque há investidores que são muito frios e se tu fores com uma atitude errada, um bocado fria, ele nem quer falar contigo. Ele diz, o que não me faltam é pessoas a abordar-me tudo isto para comprar algo. E a atitude empática até nesse caso ajuda. Isto porque frio com frio dá frio. Vai correr mal. E quente com frio, se calhar tens uma pequena chance de tornar o frio um bocadinho mais quente e ficar ali no meio. Eu também trabalho um bocado isso. Eu, quando vejo uma pessoa muito faladora, um cliente que gosta de falar, até está com a esposa e gosta de falar, eu deixo-os um bocadinho mais à vontade. Quando eu vejo que são pessoas muito caladas, que eu não consigo extrair nada da pessoa, eu tento balançar. Então vou eu falar um bocadinho mais para tentar extrair as informações que eu quero. E eu estou à procura de quê? Das necessidades da pessoa. Exato. Eu não sei o que é que a pessoa quer. Eu não faço ideia. Já tentei qualificá-la um bocadinho pelo telefone, mas eu não sou muito de qualificá-los logo pelo telefone. Eu começo logo a qualificá-los antes da entrada no edifício. Logo cá fora, a falar da zona, a localização.
a falar onde é que estão os transportes, e então começo a ver pelas reações deles o que é que para eles é mais importante. É muito importante nós ouvirmos, temos dois, mas também temos dois olhos, como aos ouvidos. E então nós temos que estar a ver, e eu olho muito para o corpo da pessoa. Como é que o corpo está-me a dar informações. Exato. Portanto, eu quando vejo que, por exemplo, tenho aqui uma paragem de metro, só que a paragem de metro fica a 10 minutos a pé, e a pessoa começa-se a mexer muito, eu pronto, é uma pessoa que não gosta de andar a pé, e depois mais tarde vou tentar perceber se a primeira impressão que eu tive dela, se é verdade ou não. Então então faz desporto, costuma caminhar. Não, eu sou muito sedentário e fico em casa, pronto. Então aquele sinal que ela me deu no início da visita bate certo. Então é uma pessoa que não vai querer, portanto, não vale a pena eu estar a exaltar a linha de metro, porque isso vai jogar contra mim. Está a 10 minutos a pé, então nem vale a pena. Isso não vai ser pior. Vai fazê-la é pensar assim, pois, afinal, se calhar o metro é importante para mim, só que este apartamento não serve. Eu vou procurar um outro que esteja a 2 minutos no metro. E já dei cabo da venda, e estou a ajudar um outro colega que tem um apartamento mais perto do metro a vender o dele. Portanto, aqui, pegando naquilo que estavas a dizer, eu acho que isto é tudo uma questão de equilíbrio. Quando a pessoa é muito fria, fala pouco, eu tento contrastar e tento falar um bocadinho mais. Quando a pessoa já por si é faladora, comunicativa, eu vou-me calar um bocadinho, porque senão então vamos ser ali os dois, portanto isto assim um bocado fantoche, não é? É um e o outro e de repente está ali uma salgalhada e não se conseguiu extrair o sumo, o principal, que é o que é que este cliente precisa, o que é que este cliente quer, o que é que este apartamento lhe pode oferecer para as necessidades dele. E perde-se muita coisa, porque estamos os dois ali a falar. Se a pessoa for muito caladinha, então o José vai tentando meter conversa, vou tentando arranjar pontos-chave de conexão, não é? Por exemplo, a pessoa diz-me, eu por acaso moro ali na zona de Carolina Micaelis. Olha, eu estudei no Carolina Micaelis. Estudou? Com estas pequenas coisas, eu tenho uma história muito engraçada. Com estas pequenas coisas, uma altura, um apartamento que eu estava a vender, um T4 ali ao pé do Hospital da Perlada, e houve uma senhora idosa, já nos seus 80 anos, que me marcou a visita. Marcou uma visita e quis ir ver o T4. A senhora já foi muito rude logo ao início, muito sisuda. Quem é você? Como é que você se chama? Como é que eu sei que você é o José Ferreira? E eu tive que, na altura, andava sempre com o nosso dísticozinho, e mostrei-lhe. Isso a mim não me diz nada. Mostra-me o seu bilhete de identidade. Assim. E eu fui buscar o meu cartão de cidadão. Olha, sou eu. Ok, então vamos lá à visita. A senhora deve ter tido ali algum episódio mau e estava com receio. Entrou-me dentro do apartamento e, por meu azar, estavam lá os proprietários. Azar porquê? Porque a senhora só disse mal do apartamento. É isto. Por acaso era um apartamento pequeno. Era um apartamento era um T4 com 120 metros quadrados úteis. Nem tinha varanda. Portanto, não era um apartamento muito grande. Ela deu 2 voltas ao apartamento e, de repente, diz-me assim, é só isto? E eu, até fiquei envergonhado. Os proprietários olharem para mim, quem é esta senhora? Olharem para mim do género, foi o José que a trouxe aqui. Não é? Como é que você deixa uma pessoa destas entrar dentro da minha casa? Que o vendedor nunca aceita que o dele, por muito mal que seja, é o melhor do mundo. É duro. E eu tentei quebrar o gelo, mas a senhora não me dava hipótese. Quando chegamos cá fora, tudo mudou. Porque eu começo ali, então a senhora vive aqui? Vive aqui no outro lado da rua. Sim, eu conheço esse apartamento, já vendi aqui 2. Muito bem, sabe porquê? Porque eu também quero vender o meu. Alto. Eu quero que você venha comigo e vai-me dizer quanto é que o meu vale. Porque se o meu não valer a pena, eu já não compro este. E começámos ali a criar, eu fui buscar isto, fui buscar aquilo. Tinha sido minha professora de ciências no 5º ano. A partir do momento em que eu descubro que ela foi minha professora no 5º ano, havia uma outra lembrança que eu consegui ir buscar, porque ela usava uma antena, tipo uma antena daquelas de carro, no quadro. E ela, ainda tenho essa antena lá em casa. E criámos ali uma conexão tão boa, que aquilo para mim foi uma lição, porque eu tive quase para terminar a visita a meio e pedir gentilmente à senhora para sair, e que aquele apartamento definitivamente não ia ser para ela, nem que ela agora aparecesse lá pintada de ouro, porque a cara dos proprietários diziam tudo. O que é certo é que, olha, ganhei uma amiga, fui buscar memórias de infância, ela deu-me o apartamento dela para eu vender e comprou o T4.
Porque é que ela estava sisuda? Porque a filha, que estava na Bélgica, tinha dito: mãe, tu vais ver o apartamento, mas se gostares do apartamento, tu não mostres que gostas. Para quê? Para baixarem o valor. E ela encarnou a personagem de tal maneira que levou aquilo à risca. Então ela não demonstrava qualquer tipo... Eu ia jurar que ela nunca iria comprar aquele apartamento. Mas quando chegamos cá fora, eu comecei a buscar pontos de relação com ela, e fui descobrir coisas no passado espetaculares. Hoje somos amigos, Dona Maria do Céu, somos amigos, e às vezes telefonam, eu também telefono para ver como é que ela está, ainda vivo lá no apartamento, e um dia, se calhar, se quiserem vender, já nem vão pensar noutra pessoa. Será que o José? Portanto, também, a gente aqui também tem que estar a trabalhar um bocadinho o futuro. E é uma história espetacular que fala de quando nós vamos buscar pequenas coisas, criamos logo uma empatia, que a pessoa já não consegue sequer, ela já não iria conseguir dar aquele apartamento. Se calhar até tem pessoas na família que trabalham na imobiliária, mas naquele momento eu tornei-me ainda mais importante que a pessoa da família. Quantos eu não tenho que ter? Hoje em dia quase toda a gente tem pessoas na família que trabalham na imobiliária. E porquê é que eles nos entregam a nós? Há ali qualquer coisa diferenciador que faz toda a diferença. Ou porque o primo não tem uma grande relação, ou porque não fala muito, ou porque tem a mania que é o maior, porque é muito arrogante, e porque não sei o quê, porque não sei o que mais, e eu de repente chego ali muito transparente e humilde e consigo criar laços, às vezes com as coisas mais... Olha, então o que é que foi o seu almoço? Frango no churrasco. Sabe que é o meu prato preferido? Eu adoro frango no churrasco. E de repente já... Há outros colegas que eu sinto às vezes que até vêm com os compradores e eu tenho angariação e eu ponho as mãos à cabeça e penso assim: como é que esta pessoa ainda não percebeu que está a fazer tudo errado? Porque em vez de arranjarem pontos de ligação, estão a arranjar pontos de desconexão. Que é do género: a banheira, a banheira, e a pessoa diz: mas para que é que você quer a banheira? A banheira hoje em dia já ninguém utiliza. Esquece que o apartamento não é para ele, é para outra pessoa. E está a criar ali uma ruptura. Quando ela pode... Eu até nem gosto da banheira, mas posso dizer: pois, a banheira realmente dá muito jeito. Às vezes, chegar à casa do trabalho, uma aguinha quente com espuma e estar ali um bocadinho a relaxar é espetacular. E as bases de duche, hoje em dia, não fazem isso. E a pessoa... E ele percebeu a minha carência, percebeu a minha necessidade. Não quer dizer que tenha, porque continua a não ter. Mas pelo menos ele percebeu onde é que eu estava a querer chegar. E se calhar a pessoa até... Pronto, mas não tem. Mas só porque a pessoa... Não é? Então... É quase: tu estás triste. Tu não tens direito a estar triste. A pessoa vai ficar duplamente triste. Primeiro, que está triste, e segundo, que a pessoa não percebeu a tristeza dela. Mas quando nós percebemos a tristeza, já temos ali, se calhar, um momento em que a pessoa já... A tristeza já passou para metade. Porque nós compreendemos a dor da pessoa. E quando há ali uma dor, seja numa banheira, seja num open space, seja no que for, isto está em open space. Eu detesto open space. O open space agora é a coisa mais moderna que existe. Isto às vezes é tão agressivo para o cliente que, em vez de estar a criar uma conexão, está-se a distanciar. E eu, às vezes, os clientes não são meus, e eu ouço os colegas a dizerem aquilo e penso para os meus botões: estás a ir pelo lado completamente errado. Na minha opinião. Na minha opinião. Há colegas que acreditam que ser um bom comercial é manipularem completamente o cliente ao ponto de eles já nem sabem o que é que querem, eles querem é o que nós queremos. Eu não tenho esse dom. Vai correr mal. Pode até enganá-lo naquele momento, mas vai correr mal porque o cliente mais tarde vai detectar que não é a escolha certa e nós temos a obrigação de o ajudar a ver o que é melhor para ele. Certo. Se o convencer, que não é muito fácil, mas ter essa capacidade de o convencer, ele compra, mais dia vai querer vender, ele vai se sentir arrependido porque sentiu que foi manipulado. Sem dúvida. E isto não é uma venda para aquele dia, é uma venda para o cliente ficar satisfeito. Para a vida. Porque ele vai vender aquilo, vai te chamar para vender outra vez. E depois há uma coisa, é que se calhar passado um ano, não é? E isto aconteceu comigo, porque eu também já fui comprador, também já comprei a minha casa. E senti-me um bocado enganado. Mas eu nem estava na imobiliária, só me apercebi depois. Mas tu achas, João, que eu agora, se for vender a minha casa, que vou chamar esse vendedor para me... Zero! Ele às vezes até se cruza comigo na rua, ele próprio até atravessa a rua, porque sente o meu olhar. Ele sabe o que é que fez. Nós próprio há um bocado falámos que numa fase inicial temos que fazer muito porta a porta e uma série de coisas, e mais tarde até começam a haver agentes que já deixam de fazer
porque já vivem de referências. Ou seja, se a pessoa não fizer o que estamos aqui a dizer, se respeitar o cliente, preocupar-se com o cliente, nunca mais vai conseguir fazer referências. Vai ter que andar sempre a fazer o trabalho duro, porque realmente não tem ninguém que lhe comprou que vai voltar a comprar. E não é só quem comprou, é amigos, é familiares, e a pessoa não pensa nisso. E mesmo tu fazendo um trabalho 5 estrelas, tens uma grande probabilidade de alguém ter uma queixa de alguma coisa. Ok? Vou-te dar um exemplo. Neste momento estou com uma situação em que a pessoa queria que a escritura, eu tenho a angariação, portanto é a vendedora, queria que a escritura fosse marcada naquele dia. E eu tentei-lhe explicar que não somos nós que escolhemos a data da escritura. São os compradores. E eu posso sugerir e posso fazer algum pressing para que isso aconteça. Mas não aconteceu. Porque o José... Quer dizer, a gente passa do super-herói ao bandido assim muito rápido, não é? E depois as pessoas pensam mil e uma coisas, porque se calhar a data não foi aquela que quis, porque eu, se calhar, o José Ferreira naquele dia tinha um casamento. Então não me dava jeito, era a mim. Então, por mais que a gente tente explicar, e é muito duro como comercial, e eu já pensei algumas vezes em desistir e pensar assim, isto não é para mim. Porque eu lido muito mal com a ingratidão. E às vezes eu estar ali, de corpo e alma, a fazer o melhor para as pessoas, e eu e todo o staff da minha loja, e às vezes entrar na loja e ver a Susana, por exemplo, a nossa gestora processual, assim a bufar e triste, e o que se passa, Susana, e pá, o teu cliente, por mais que a gente tente fazer o melhor, o cliente vai sempre ter alguma coisa para se queixar. É muito duro. É muito duro, principalmente pessoas como eu que fazem as coisas por amor. Também, claro, que há a parte monetária, mas a parte monetária a mim não é essa parte que me completa. Completa-me, se calhar, é quando tu fechas um negócio e percebes que aquele dinheiro te vai cair na conta. Só que aquilo tem um prazo de validade, não é? De passado umas horas, já estás a pensar no próximo, para teres mais aquele bocadinho, aquele momento de abrir uma garrafa de champanhe e de celebrar com os amigos. Mas o bem que nós fazemos às pessoas, essa gratidão é quase como ir fazer voluntariado, é a mesma coisa. A gente sente que efetivamente marcou a diferença na vida da pessoa e que conseguimos efetivamente prestar um bom serviço à comunidade, às pessoas, mas quando isso depois não é retribuído da mesma forma, com a mesma moeda, por acaso é raro. Mas quando isso acontece, deita-nos muito abaixo. Muito mais que perder um negócio de 1 milhão de euros ou 2 milhões de euros, muito mais. É nós darmos o máximo e às vezes... E depois, vemos se calhar outros colegas que não têm metade da paixão que nós temos e não têm o mesmo brio e não têm a mesma dedicação, mas conseguem, não sei como, ilubriar as pessoas e as pessoas acreditam que aquelas pessoas é que são fantásticas. Isso deita-me um bocado, abaixo. Tu deste aqui uma cambada de coisas que eu tipo escrever, senão vamos escapar. Mas é uma das coisas espetaculares que é e nota-se, porque tu notas que tu vives isto com paixão, queres o melhor para o cliente, e há colegas que não querem saber isso para nada. Há colegas que querem o dinheiro, o fim do mês, e não querem saber do resto. Mas realmente... Quando há um bocado falamos que isto é um negócio que é para estar aqui a vida toda, não é para estar aqui meia dúzia de dias, quem viver um bocadinho com essa atitude realmente de querer ganhar dinheiro, mais ou menos dias os clientes notam essa forma, isso vem ao de cima e nota-se bastante. E quando há um bocado estavas assim um bocadito da ingratidão desses clientes, um gajo tem que ter noção, como aquela professora que tu falaste, que a malta, essa por acaso minha treinada, mas há malta que viveu momentos super duros para trás e até faleceu alguém, a vida foi ingrata com a pessoa, e a pessoa torna-se assim. Ela, no fundo, a vida tornou-a assim, e ela muitas vezes é assim connosco, mas não é connosco, ela é com a vida, e nós deixamos de levar. Agora, eu tenho a certeza que tu e muita gente já teve um outro cliente desses, e é desagradável, mas já estou a ver no teu, porque tu levas muito isto com uma paixão, então sentes mais isso, e é para mim a forma correta de estar, e eu não tenho que mudar. Houve uma altura na minha vida que eu pensei em mudar a minha forma de ser, porque eu sempre fui considerado uma boa pessoa, desde as 2 marcas que eu tive, toda a gente conhecia o João Oliveira como uma boa pessoa, um bom ser humano, só que infelizmente há malta que abusa das boas pessoas, claro. E é porque notam o pulso e tentam se esticar. E é uma altura que eu quis ser um bocado cabrão, ou seja, disse eu vou ser cabrão, porque as pessoas me obrigam-me a ser assim, mas rapidamente o meu cérebro disse-me, mas eu ia deixar de ser quem eu sou. Ou seja, e essas pessoas abusam, não é porque eu sou bom, essas pessoas abusam porque sou abusadoras, porque um bom ser humano não abusa de outro.
Portanto, eu não vou mudar a minha forma de ser, porque eu não vou mudar os outros, ou seja, e vou-me sentir triste porque eu vou ser diferente. Ok. Então eu vou manter o mesmo ser humano e realmente quem realmente for abusador, pá, não quero trabalhar com essa pessoa, porque tenho o caráter que eu não quero digamos, trabalhar ao meu lado. Sim. Eu sei que há muita gente menos boa, mas também há muita gente boa. E outro dia estávamos aqui nessa cadeira e estava a Ana Terça a contar uma história incrível, que ela veio um casal de 22 anos, tinha 22 anos, 2 putos, queriam comprar um terreno agrícola para custar, sei lá, 5 mil euros, 10 mil euros, meter uma autocaravana e viverem numa autocaravana porque os pais lhe criaram uma ideia que eles não tinham capacidade de comprar nada e tinham que viver toda a vida no terreno agrícola com uma caravana. Então os pais, sem querer, criaram ali uma limitação. E a Ana Terça disse-me que foi das melhores coisas que lhe passou na vida dela, e ainda hoje passa todos os dias para essas pessoas, que ela convenceu-os a comprar uma casa que eles não acreditavam, e hoje eles moram numa casa, ou seja, algo que para eles foi a coisa mais importante da vida deles, que para nós é o nosso trabalho diariamente, e ela sente que as histórias mais importantes da vida dela é que valem muito mais que dinheiro. Ou seja, imagina eu agora ignorar esta pessoa, que tu de certeza já tiveste muita gente que também te valorizou e que te agradeceu por teres ajudado a fazer uma Sem compra, dúvida. e eu deixar de o fazer só porque houve um ou dois ingratos, porque eu não tu és comercial, também já fui, hoje lidero pronto, uma rede, mas já fui também diretor comercial, e às vezes a gente criava um prémio e havia meia dúzia deles que realmente valorizavam e havia um ou outro que não valorizava. E eu às vezes dava uma vontade de acabar com aquilo. Disse, brás parta, estou a fazer um prémio, estou a fazer uma coisa porreira e aquele artista não quer valorizar isto. E eu tive quase para acabar com isso. Depois pensei, mas que justiça é esta de eu estar a pôr em questão 6 pessoas que até valorizam por causa de uma pessoa que não valoriza porque, pronto, a atitude dela está sempre negativa, não está bem com a vida, e eu vou pôr em questão os outros. Pá, isto é incorreto. Sim. Então eu pus em questão de dizer, pá, não é por causa de um ou outro ser ingrato ou numa situação ou outra, que também acontece nos trabalhos das empresas, que eu vou pôr em questão os outros que merecem. Ou seja, então isto é algo que eu tenho que pensar, que é o aceita que dói menos, que é a malta que vai ser sempre ingrata, a malta que vai ser sempre um bocado desagradável. E ontem estava a dizer exatamente isso àquele broker em Lisboa, que para ele o mais importante não é ele mudar um comercial ao outro ou um cliente ao outro, porque isso vai ser impossível, é ele mudar-se a ele próprio e dizer, pá, há coisas que vão acontecer, eu não posso fazer nada sobre isto, eu posso fazer como é que eu me posso moldar para quando isto acontecer eu aceitar e não me deixar afetar, porque não é justo eu estar a pôr em questão uma série de pessoas só porque uma foi incorreta. Então nisso, sem dúvida, este negócio é por aí. Mas tu deste aí uma série de dicas espetaculares, fora normais, que eu até tinha mais questões já, não vou conseguir fazer, mas estas são fundamentais. Eu sou um bocadinho de fora de norma. Não, mas são muito melhores que aquilo que eu tinha para perguntar. Sabes que eu tinha um professor na faculdade de teatro, que é o Dr. Pedro Barbosa, tem uma série de livros escritos, ele fazia hipnotismo, está muito ligado ao mundo do oculto, e ele tentou provar que existe uma caixa negra na comunicação. Então ele fazia experiências loucas do género, ele hipnotizava-te e colocava-te dentro de um quarto. E a minha hipnotizava-me e metia-me dentro de outro quarto. E nós não tínhamos qualquer tipo de relação auditiva, visual, zero. E ele dizia, João, desenha uma flor com um vaso nesse papel. E tu, hipnotizado, pegavas e desenhavas. E ele chegava ao pé do José e dizia, José, agora tu vais desenhar o que o João está a desenhar no outro quarto. E tu acreditas que ele teve ali 80% das vezes em que os desenhos batiam um com o outro. Portanto, ele tentou provar que existe uma caixa negra que nós não conseguimos explicar, que há na comunicação, que é, se calhar, esta caixa que agora está aqui no nosso meio. Estamos os dois a comunicar, mas existe aqui uma coisa, que é, eu se calhar estou a percepcionar que tu hoje tiveste um início de dia pavoroso, que estiveste quase para cancelar o podcast, porque não estavas a conseguir, era muita pressão, e são estas coisas, estas informações que nos vêm que nós não conseguimos explicar. E ele dizia que eu era extraterrestre. Então toda a gente queria saber quem era o José Ferreira, que era o aluno extraterrestre. E ele acho que até fala nisso num livro que ele escreveu, que eu por acaso nunca li. E pronto, isto para dizer o quê? Já não é a primeira vez que dizem que eu tenho coisas um bocado fora do normal. Não, mas interessantíssimas, por exemplo, imagina esta, porque eu estou completamente convencido que os agentes têm mais sucesso e eles têm que estar disponíveis se for necessário visitar uma casa no sábado ou no domingo, e o cliente que só pode nesse dia, e se ele não tiver, alguém vai fazer por ele. É lógico que eles têm que pagar um bocado de preço, porque hoje em dia, se não somos disponíveis para o cliente, alguém vai ser por nós. Sim. Mas acima de tudo, mais importante para mim, é o mindset que tu tens. Ou seja, é a forma como tu vês a vida, que felizmente há uma sorte, que é o que tu fizeres no trabalho vai ser o mesmo na vida pessoal. Vais ensinar melhor os filhos, vais ensinar melhor. Eu fiquei admirado e super contente, gravei aquilo que no Tony Robbins as pessoas pagam 1000 e tal euros para ir àquele evento, mais dormir, e pagam para aí 2000 e tal euros.
E muitos pais levam os filhos com 5, 6, 7 anos para entrar já no mindset correto. E porque a melhor educação que podemos dar aos filhos não é dar dinheiro, é ensiná-los a dar a isso com a vida depois, como é que devem contornar as situações. Imagina o que tu disseste aqui, porque isto acontece muitas vezes. Ou seja, uma pessoa que, uma parte dos comerciais reagia mal e não fazia venda, até era o primeiro a dizer, olha, vai comprar outro, não quero vender nada assim. E perdendo 2 negócios, e quando transformou-se uma coisa dura numa oportunidade. Que há muita gente que muitas vezes olha para aquilo como um problema ou um desafio e apenas é uma oportunidade porque aquela dificuldade que tu tiveste, a maior parte dos colegas iam ter, só que muitos iam desistir. E eu digo sempre às pessoas, quando alguém diz que aquele cliente é difícil, eu viro-me sempre para elas, pá, esse cliente é o melhor de todos. Porque se tu estiveres preparado para os difíceis, estás preparado para os fáceis. Mas os difíceis, muita gente vai perdê-los que não vai querer ter essa paciência. Certo. E o facto de tu veres que a pessoa apenas estava a treinar para baixar o preço, que isso acontece. Percebi depois, mas posso-te garantir que eu estive... Vai acontecer mais vezes isso. Eu estive mesmo no limiar. E tu tens um feitio, nota-se forte, e até foi parabéns. E depois não é isso, se calhar naquela altura eu já era o José Ferreira, que já estava com uma faturação brutal, já andava a discursar para os rookies, já era dado como um caso de estudo na marca que eu representava, e então eu já tinha alguma pequena arrogância. E eu, eu não estou para isto, não estou para aturar esta senhora. Mas de repente, deixei de dar uma oportunidade e deixa ver o que há aqui qualquer coisa que não sei. Houve ali a caixa negra, não faço ideia que aconteceu, mas posso-te garantir que estive ali no limiar, principalmente quando os proprietários olharam para mim com aquela cara. Eu acho que foi um bocado pela idade da senhora, sabes? Pensei, pronto, a senhora tem uma certa idade, vou respeitar isso, também tem a ver com a minha educação, respeitar sempre os meus avós. Eu nunca faltei ao respeito aos meus avós e não ia faltar ao respeito àquela senhora, mas estive ao ponto quase de a convidar a sair e seguir a minha vida, mas não, de repente saímos cá para fora e eu tentei perceber o que é que aconteceu aqui. Foi a primeira vez. O que é que se passa aqui? Há aqui qualquer coisa por trás das cortinas. E abri um bocadinho as cortinas, espreitei e olha, eram só coisas boas. Foi espetacular, foi um processo espetacular. Ganhei uma amiga para a vida e fui relembrar coisas do passado. Foi fantástico. Olha, imagina que hoje em dia, com certeza, tu, quando um dia te apareceu de cliente igual, como tu contornaste a situação, vais dizer, será que este não pode ser como o outro? E vai ser mais fácil. Já se me tu tivesses desistido... Já me aconteceu. Exato. O próximo era outra vez igual. Agora, é interessante. E não estava a falar com uma pessoa, vinhamos no caminho para aqui, e ela estava a dizer que tinha falado com uma empresa para fazer créditos e por aí fora, e que essa empresa estava a dizer que ela não tinha capacidade, que ela não era boa. Estávamos a falar de uma empresa que fatura uma coisa louca, tem relação com os bancos super fora normal, lida com todos os topos dos bancos a nível nacional, e eu virei para ela e disse, será que tu não estás a ser testada? Que essa pessoa quer mesmo saber se tu estás mesmo determinado a querer trabalhar com eles, estás mesmo à vontade e provas que és capaz, que ele disse que tu não és capaz. E ele nem te conhece. Como é que ele pode dizer que não és capaz, nem te conhece? E eu próprio tive um investidor, que eu na altura não compreendia aquele investidor, mas depois conheci alguém que o conhecia e ajudou-me, que foi... Ele dizia, isto é bom, amanhã já não era bom. Este gajo é louco. E depois eu falei com o outro, falta um parafuso, agora diz que é, agora já não é. E o amigo, felizmente, que também tinha sociedade com ele, disse-me, e ele é mesmo assim. E ele faz isso de propósito, que é para testar se tu valorizas mesmo o imóvel. Porque se o imóvel for bom, e tu... Não é amanhã que vai ser mau. É mau. Ou seja, e tu se amanhã desistes e não reforças, ele percebe que afinal não é assim tão bom. Porque se fosse, tu ias para a frente. E muitas vezes os clientes são-nos a testar. E nós nem tentámos isso. Uma altura aqui, um prédio aqui ao lado, um construtor muito famoso de Porto construiu aqui. E nós estávamos na altura a defender a comissão, a defender o exclusivo. E ele estava ali praticamente a dizer que não queria nada daquilo. E eu, por acaso, tive ali um bocado, se acabou de perder esta angriação. Mas continuei a reforçar e tinha que ser aquela comissão e tinha que ser o exclusivo. E o homem percebeu que a nossa atitude mostrava que realmente temos que conseguir vender. E muitas vezes nós começámos a ceder e apenas estamos a ser testados. Certo. Por isso, olha, está aqui uma experiência incrível. Isso. A malta que nos está a ver, e cuidado, top producers muitas vezes perdem negócios porque não estão a apanhar isto. E sabes uma coisa que eu agora estavas a falar, e estão-me a vir 1000 coisas à cabeça, e eu tive agora, há 2 dias atrás, e agora só por estarmos a falar nestes assuntos, deu-se-me uma luz, acendeu-me aqui uma lâmpada. Eu estive agora com uma senhora há 2 dias atrás, ela já deve ter tido lá mais 2 ou 3 imobiliárias, fui fazer o estudo de mercado, fui ver a casa, normal. Mas eu perdi ali uma excelente oportunidade de ser diferente. Porque uma senhora daquela idade, ela tem à volta dos 70 anos, o marido faleceu, portanto ela está muito vulnerável,
é uma senhora que está a passar um mau bocado. Pá, eu perdi ali uma oportunidade, porque uma pessoa daquela idade não vai ser fácil, não vai ser de ânimo leve, que ela vai abandonar a casa. Ela deve ter ali muitas recordações. A emocional é difícil. Pá, e agora estava aqui a pensar, porque é que eu não fui, por exemplo, à cozinha? Olha que lindo toalheiro. Ai, adoro este escorredor de pratos. É mesmo bonito. Onde é que comprou? Eu vou querer comprar uma coisa igual. Ou seja, estou na personagem, estou a ser real e estou a criar conexão com ela. O que é que eu fiz? Fiz uma coisa um bocado técnica, vi que a senhora estava um bocadinho debilitada, não quis fazer um grande alarido, fiz uma coisa muito normal. Sentei-me, conversei com ela, falámos sobre o valores, sobre a casa, potencialidades e pontos fracos que eu vi na casa, e não fui capaz de exaltar a casa, porque a casa foi ela que remodelou-a toda. Portanto, aquilo tem ali muito da vida dela. Muito emocional mesmo. E eu perdi ali perdi essa coisa. Portanto, eu estou aqui já a pensar assim, eu vou ter que arranjar agora uma maneira de ir lá visitá-la, levar-lhe uma regueifa, ou, olha, passei aqui, vou-lhe oferecer uma regueifinha para você comer, não sei o quê, pode ser que ela até me convide para entrar e vou dar essa parte que faltou. Olha, ontem eu estava com o novo broker de Lisboa, neste caso de Setúbal, e ele comprou um imóvel que é por lá à venda. E ele disse uma coisa incrível que eu disse, é mesmo assim. Há um tempo atrás, quando eu era consultor, eu dizia, esta malta é um bocado maluca, pá, como é que eles pedem estes valores? Porque esquecem do valor sentimental, o valor emocional que as pessoas têm ao imóvel que nós não temos porque não é nada lá que moramos. E ele estava a ter o valor emocional e eu estava a explicar a minha história quando há uns anos atrás eu tive um apartamento a vender em Braga e realmente eu quis inflacionar o preço, porque para mim aquele era o melhor apartamento do mundo. E disse, realmente, os clientes têm toda a razão, pá, aqui é uma ligação emocional que nós não entendemos porque não vivemos dentro dele, e até há coisas que às vezes nós até não valorizamos. Eu vendi uma casa em Cudeceix, lá para o fim do mundo, que eu ainda hoje, eu estou a imaginar aquela casa, isto vai para 20 anos atrás. E eu disse, como é que alguém compra uma coisa destas? Claro. Ou seja, mas realmente o cliente adorou aquilo. Claro. E eu não era incapaz de comprar aquilo porque para mim não vale. Agora, há um bocado deste um alerta que eu escrevi aqui, tive que escrever aqui muita coisa, porque deste dicas espetaculares. Que foi, eu o facto de valorizar uma banheira, isso sou eu, mas a casa não é para mim. E é um dos maiores erros que os comerciais fazem, os consultores, é que olham para a casa como fosse para eles e não entendem que cada pessoa é uma pessoa diferente. Sim. Então nós temos que valorizar o que é que a pessoa valoriza e não o que eu valorizo. Claro. Se a pessoa gosta de uma banheira, é uma banheira. Se gosta de outra coisa, é outra coisa. Então nós temos que ter essa sensibilidade que aquilo não é para nós e respeitar o que o cliente valoriza. Sem dúvida. E desta essa dica da banheira é uma coisa interessantíssima. E depois desta capacidade de empatia, porque no outro dia na terça contou aqui uma história que ela conseguiu fazer um negócio com 30 herdeiros, uma coisa do Arco da Veiga, porque ela chegou ali, conseguiu-os todos juntar uns aos outros, que eu nem sei como é, porque eu já tinha feito isso para aí com 10, mas 30 foi um arco uma coisa do outro lado. E eles até uma casa aqui, que os próprios compradores não acreditavam que ia comprar aquela terreno, porque eu gostei na casa dos sonhos dela. Basta um. Porque basta um. Era um de Lisboa que não desentendeu-se com eles por causa de um funeral, por causa de umas flores, e ele entre eles não se entendiam. E é um outro prazer que nós fizemos aí. A parte da Caixa Negra, deixa-te dar um alerta, pá, incrível que nós já passamos aqui há algum tempo e eu tinha acabado a questão, eu vou ter que marcar dois podcasts que ainda nem sequer te perguntei como é que vias parar o mundo imobiliário. Era a primeira pergunta que ia fazer. Mas deste dicas espetaculares, interessantes para o negócio. A Caixa Negra é uma coisa incrível, porque eu já fiz e desafio-te a ti e para as pessoas a testarem isso, que isso funciona a sério e eu passei por essa experiência também. Que é o Alino Cunha, uma pessoa experiente em PNL, e se tu tiveres, eu já fiz esse teste, tu estás aí desse lado, eu estou deste lado, e tu estás com os olhos fechados, eu estou com os olhos fechados, e eu, na altura, estava uma pessoa, e ele diz, imagina uma coisa, e o rapaz imaginou que estava-se a mandar paraquedas, e entretanto, eles puseram o meu corpo igual ao dele, e eu estava com os olhos fechados, ele estava com os olhos fechados, ele fez-me assim uma figura assim, e puseram o meu corpo exatamente igual ao dele, puseram uma postura igual à dele, a respirar igual a ele, perguntar-me o que é que ele estava a pensar e ele, antes de dizer o que estava a pensar, escreveu um papel, que é para não haver dúvidas que disse outra coisa. E eu disse, estou a mandar paraquedas. E o rapaz disse que sim também. E até a paisagem que ele está a ver, ele disse também. Ou seja, aquelas coisas que nós muitas vezes não conseguimos... Disse a Raquel outro dia, que é quando nós encontramos uma pessoa que parece que conhecemos há muitos anos, e isto tem tudo a ver com o mercado imobiliário, e nós achamos, já conheço esta pessoa há muitos anos, tinha a ver porque a nossa forma de ser é exatamente igual à da pessoa. Então, nesse caso, não fazemos esforços, porque a empatia é automática. E por isso é que nós achamos que a conhecemos há muitos anos. Mas a empatia tem muito a ver com isto, e quando estamos a imitar o corpo, a velocidade da voz,
o respirar da pessoa, se tu também tiveres esse cuidado quando estás a encontrar um cliente, ele vai se sentir bem contigo. Se tu tiveres um cliente que fala muito rápido e tu falas lento, vais criar um atrito. Se tu falas muito rápido e ele fala lento, tu também vais criar outro atrito. Ou seja, tem que haver uma ligação. E isto que estás aqui a dizer da caixa negra tem muito a ver com empatia, tem a ver um imitar totalmente o outro, cria-se uma conexão. Eu faço muitas vezes esta experiência e isto funciona muito bem. Tu estás num café, olhas para uma pessoa, imitas totalmente a pessoa. De gestos, toda a forma de transpiração, de um momento para o outro, começas a fazer uns testes, assim, tipo isso. Se a pessoa começar a fazer igual, é porque já te conectas com ela. E vais ter com ela para ser que te conhece há muito tempo. É tipo um Bluetooth. É porque tu conectas, chama-se rapport, é empatia total com a pessoa. Sim, sim. Ou seja, isto com os clientes e com os colegas é exatamente igual, temos que ter esse cuidado. Mas agora, ora bem, eu já nem sei o que é que te vou perguntar porque temos pouco tempo. Como é que eu vim parar? Como é que vieste parar no mercado imobiliário? Olha, porque essas dicas todas estão fácil, muito rápido. Agora vou tentar ser mais sintetizar melhor. Embora deixa-me te interromper, que tudo o que tu disseste é fundamental para o mercado imobiliário. Deixei aqui uma série de dicas que eu não tinha a perguntar, mas para mim do melhor que existe para ter sucesso no mercado imobiliário. Muito obrigado. Eu trabalhava na Ryanair, como tu também já referiste, e na altura veio o Covid. O Covid, as grandes empresas começaram a despedir as pessoas massivamente. Eu costumo dizer que há males que vêm por bem, e uma coisa que eu, na altura, fiquei muito triste e deitou-me muito abaixo, passei uma fase pessoal e profissional muito complicada, eu transformei isso numa coisa positiva. Eu não assinei o contrato que eles queriam que eu assinasse, onde eu ia ter um corte de salário brutal, e eu disse, não, eu por esse valor eu não vou voar. Eu acho que valho mais do que isso, sinto que mereço mais do que isso, e não vou aceitar esse contrato. Também aconselhado por um advogado, que me disse que, pronto, que estavam ali a extrapolar um bocadinho as leis laborais, e que assinar aquilo eu ia me pôr numa situação até um bocado debilitada, e se viesse uma nova vaga de Covid, eu poderia ser despedido sem qualquer direito, sequer um fundo de desemprego. E achei aquilo um bocado assustador e não assinei. Ainda estive lá a trabalhar para aí 6 meses sem assinar o novo contrato, e eu e mais 20 pessoas, e depois houve ali um despedimento coletivo, que até deu na televisão, e eu fui um desses tripulantes que fui despedido. Curiosamente já se passaram 5 anos e ainda estou em tribunal. Pronto. Entretanto, um grande amigo meu, que é o Adriano, que é um empreendedor nato. Ele, neste momento, posso dizer que ele começou com uma empresa de turismo em que ele tinha 2 carrinhas, 9 lugares, e agora já tem 2 autocarros e tem para aí 12 carrinhas a levar pessoas para o Douro e para o Gerês para fazer caminhadas, e já tem uma loja aberta de manhã à noite no centro do Porto, mesmo ali ao pé do antigo Mercado Ferreira Borges. Portanto, e ele é que me disse, porque é que tu não vens para a imobiliária? Eu acho que tu ias te dar muito bem. E depois falou-me de uma marca, e essa marca eu tinha tido uma má experiência como comprador. Quando era cliente tive uma má experiência com essa marca, e disse, ok, eu até posso ir, mas não vai ser para essa marca. Mas ele lá me convenceu, porque ele também era um excelente comercial, lá me convenceu, e queria ser meu padrinho, porque ele sabia que vinha dali coisa boa, e eu fui, adorei, identifiquei-me logo. Por acaso tive um senhor que me ensinou bastante, e comecei logo a entrar na coisa, e depois eu acho que tenho uma coisa que é, eu quando vou para um sítio novo, eu desaprendo tudo o que sei e começo do zero. Ok, eu já aprendi, eu sei o que é que tenho, mas agora deixa-me aprender o que é que esta pessoa tem para me ensinar. E aprendi aquilo de tal maneira, e levei aquilo tão à letra, que fiz exatamente o que aquela pessoa me disse que era necessário fazer para se ter sucesso nesta área. E comecei a fazê-lo. De manhã à noite. Às vezes eram 9 da noite e ainda andava na rua. Ok? E de repente as coisas começam a aparecer. Agora, pronto, foi assim que eu surgi na imobiliária. Agora, eu costumo dizer até aos meus colegas da loja, vejo muitos colegas nossos a virem para a imobiliária com uma tábua da salvação, porque estão a passar uma má fase, quer pessoal, quer profissional. Eu estava a passar uma má fase pessoal, péssima, e profissional também, porque tinha sido despedido. Mas antes de eu começar o que tinha para começar, eu fui tratado da parte pessoal. Eu dei muitas caminhadas, chegava a dar caminhadas de 4 horas, a ouvir a minha musiquinha, fui ter yoga, fui fazer meditação,
fui fazer uma série de coisas que eu sentia que me iriam ajudar a eu sentir-me outra vez uma pessoa equilibrada. Para eu hoje poder estar aqui a falar contigo e tu não estás a pensar, pô, este gajo, coitado, está deprimido, ele está com uma depressão, ele tem que ir para o psiquiatra, tem que ser medicado. E às vezes, infelizmente, eu vejo colegas nossos que estão nessa situação. E o meu maior conselho a essas pessoas é: parem o que estão a fazer. Vão tratar da vossa parte pessoal, porque senão nada vai acontecer. Porque os clientes sentem isso também. E os clientes nunca vão entregar uma casa, infelizmente, a uma pessoa que esteja instável emocionalmente. Eles têm que sentir ao contrário. Muitas vezes eles é que estão instáveis e eles querem um psicólogo. Eles não querem ser o nosso psicólogo. Eles querem que nós sejamos o psicólogo deles. Muitas vezes, nem todos. E então aquilo que eu te estava a dizer, resolvi tratar da minha parte pessoal, e quando eu entro na imobiliária, eu já estava em fase ascendente a nível pessoal. Já estava a começar a recuperar uma série de coisas que eu tinha perdido. Desde vontade de trabalhar, vontade de fazer desporto, vontade até muitas vezes de sair à rua. Eu estava a perder isso. E lutei contra isso. Com muita força mesmo. E depois comecei-me a distrair com o trabalho e a conversar com pessoas. E depois aconteceram coisas fabulosas, como bater a uma porta e fazer 5 negócios. Em pleno Covid. Ei, pá, tu não vais bater à porta das pessoas, estamos em Covid. Eu ia distribuir gel e ia distribuir máscaras às pessoas. Foi uma ideia que eu apanhei de um amigo meu, porque eu também estou sempre atento. Eu não sou aqui o Mr. Engenhocas, que as ideias que me aparecem e eu sou um iluminado, não. E às vezes uma ideia que pode ser estapafúrdia e até pode parecer estúpida, eu se calhar pego na ideia do colega, que foi um colega que trabalhava comigo, que arranjou uns kits em que tinha o cartãozinho dele, tinha o gel para as mãos e tinha uma máscara. E pá, onde é que tu arranjaste isso? Opa, olha, comprei 50 kits, queres que dispense 20? E pá, dispensa-me lá isso. E paguei-lhe, dei-lhe 10 euros por aquilo, logo foi, e eu peguei naquilo, um saquinho de plástico, e fui para um prédio fazer bate-porta, que a minha diretora comercial, neste momento é a minha broker, quase que me matava. O que é que tu andas a fazer? Pá, isso é proibido, tu não podes. E pá, eu não consigo estar em casa. Não vou estar em casa a deprimir, a pensar nos meus problemas, eu quero-me distrair e quero andar na rua. Pronto, depois estás por tua conta. Sim, senhor. E houve pessoas que, olha, mas o senhor está-me a bater à porta, e eu distanciava-me assim 2 metros, e olha, eu vinha aqui só porque eu sei que há pessoas que não conseguem sair de casa, ir à farmácia, buscar gel, e tenho aqui um kitzinho, e aquilo mudava logo. Ah, muito obrigado. Olha, e se quiser que eu lhe vá à mercearia buscar o pão, ou se quiser que eu vá ao supermercado, esteja à vontade, porque eu estou aqui para ajudar. Graças a Deus tenho saúde, estou bem, e nós temos que... Esta é a hora de provarmos que nos queremos ajudar um ao outro. E já agora, deixo-te um cartãozinho, olha, se me quiser ajudar também, e um dia tiver alguma casa para vender, pá, e um dia conheço a Dona Joaquina, ela, ai menino, gostei mesmo de si, pô, nunca... E entre. E ela já tinha lá um flyer de uma colega que tinha vendido um apartamento no andar em cima, que ela já ia dar a casa dela para vender a essa colega, só que eu apareci no momento certo, com a atitude certa, com a energia correta, não fui para lá, ai, que a minha vida está-me a correr tão mal, e eu isto e aquilo, e a pessoa, pronto amigo, ok, olha, obrigado. Vou mas a entregar à outra, porque a outra está bem, vende casas, e eu não quero este gajo aqui em minha casa, meu Deus. No máximo uma esmola, mas não quero vender a casa que não vai vender, não é? E eu entrei com toda a coisa, conhecia ela, deu-me uma patanisca, eu lembro perfeitamente, ofereceu-me uma mini, que eu não aceitei, mas aceitei uma patanisca, pegando naquele princípio que nós temos sempre que aceitar tudo o que nos dão, mas eu achei que por bem álcool que não seria muito aconselhável, mas aceitei a patanisca. E estive a conversar com a senhora, estive a conversar com o senhor Domingos, e pronto, chegámos ali a um valor. Ela no dia seguinte estava a assinar o CMI. E nesse dia que eu fui assinar o CMI, a seguir vou levar a minha filha ao centro de saúde, não para ser vacinada contra o Covid, mas para levar as outras vacinas, que ela era pequenina. E nisto liga-me, toca-me o telefone. Quem era? Era o filho da Dona Joaquina. Ai, pá, você foi à casa da minha mãe só diz maravilhas de si e eu ainda nem tinha vendido nada. Só por aquilo que eu... Empatia criaste logo. E deu uma casa para vender. De repente já tinha 2 casas. De repente a minha vizinha do lado, que já tinha noutra imobiliária a casa dela, viu esta casa que gostou e quis ir lá visitar a casa. Mandou a outra imobiliária embora e disse: é o José, eu nunca vi ninguém como você. É você que vai vender a minha casa.
E atenção, que essa vizinha, uma altura eu tive um stress com ela por causa da garagem, do estacionamento dos carros, ela tinha chamado a polícia contra mim. Mas o tempo vai passando e a minha filha foi ganhando empatia com ela e ela de repente deu uma casa dela para eu vender. A minha vizinha do lado. Fui eu até que escolhi os meus vizinhos do lado. Entretanto, já tinha ali 3 negócios feitos. A venda do Helder, a venda da Dona Joaquina, a venda da minha vizinha, a compra, até são 4, a compra da Dona Joaquina, que foi ela que comprou, ok? Olha lá os plenos. E depois ainda fui comprar uma moradia bifamiliar para o Helder e para a Dona Joaquina, que queriam morar juntos. 5 negócios. Ali, incrível. Num bate-porta. Isto foi logo no início da minha carreira. Foi logo quando eu comecei como imobiliário. Isto, eu percebi, bem, afinal, eu acho que até tenho jeito para isto. Porque isto é trabalhar com pessoas. Eu sempre trabalhei com pessoas. No avião eu fazia isso. Quando eu trabalhei num restaurante, eu fazia isso. As pessoas iam lá para comer bife e saíam de lá comer lavagante. Mas não era porque eu queria vender. Não, eu queria que eles tivessem uma experiência de marisco fora do normal. E então, eu com a minha empatia, a dada altura já tinha lá clientes que diziam: José, escolha o que é que eu vou comer hoje. Porquê? Porque essa empatia, essa confiança, ele sabia que aquilo que lhe pusesse na mesa era fresco, não estava fora da data e que eles iam gostar. Pronto, acho que é um bocado por aí. Incrível mesmo, porque tu deste aqui uma cambada de ideias de empatia. Hoje este podcast é muito importante na parte da empatia, que se consegue fazer a parte da empatia. Eu próprio já entreguei alguns orçamentos que me deram, às vezes ao mais caro, porque tinha uma relação com a pessoa e sabia que ia correr bem e preferia isso do que estar a pagar menos depois ter consequências a seguir. Mas deste essas coisas, e uma delas muito importante, que eu já analisei aqui várias vezes, foi a questão do acreditar, de ser positivo, não deixar ir abaixo, como a história da senhora, como a história de que disseste um bocado o desafio do quarto ser pequenos, e estás a ver soluções. E sabes uma coisa, João? Que acho que esta parte, porque nós depois o dinheiro pode nos subir à cabeça, e esta parte é que nós temos de ter algum cuidado. Porque de repente tu estás lá em cima, mas também o tombo que cais no estante. Não é? E eu acredito que metendo uma vez o pé na poça, as coisas vão mudar. Então não o faço. Já tive várias oportunidades. Tive uma oportunidade de uma miúda que tinha um T1 no Carvalhido, e se calhar vais-te lembrar desta história. Portanto, tinha um T1 no Carvalhido que queria vender. E ela foi-me referenciada por alguém que me referenciou para vender aquele imóvel. E eu estou a conhecer o imóvel e ela diz-me assim: quem me der 80 mil euros, eu vendo já este imóvel. E eu, por acaso, até tinha 80 mil euros para lhe dar. E fazia ali um negócio do caraças, porque é um imóvel que fazia ali umas obritas, é aquele imóvel que qualquer investidor quer. Mas eu senti uma voz e pensei: não, eu consigo vender isto por mais de 80 mil euros. E vendi-o por 110. Essa cliente fica para sempre. Eu perdi ali uma oportunidade de ficar bem na vida e ganhar ali um dinheiro, mas ela percebeu. Porque eu na altura disse: 80 mil comprava-lhe já eu. E ela: então se quiser. E eu de repente vendo-lhe por 110. Como é que tu achas que aquela cliente ficou? Para toda a vida. Porque sinceramente... Como é que tu achas que um amigo meu que queria vender um T1 na Maia por 70 mil euros a um colega do trabalho... E eu 70 mil euros? Mas sabes quanto é que vale um T1 aqui na Maia? Meu? O teu apartamento, que eu conheço o prédio de cima a baixo, e ele já me tinha prometido que me ia dar a angariação. Vende. Olha, mas não achas estranho que amanhã ele está à venda por 120? 120? Pois. Foi vendido por 120, pelo valor que eu lhe tinha dito. Imagina, foi. Ele ganhou ali 50 mil euros. 50 mil euros. E ainda ganhou uma trotinete, que na altura tínhamos uma promoção de Natal, que ganhava uma trotinete da Decathlon, e ele ainda foi buscar uma... Hoje, um amigo que me vai referenciar a toda a gente. Toda a gente. Ele percebeu que eu até lhe disse: por 80 mil, eu arranjo já 3 ou 4 compradores para isso. Não, porque agora já dei a minha palavra. Então pronto, olha, fica com a tua palavra, mas depois não aches estranho, vês o teu apartamento, foi assim que eu consegui desbloquear, que o teu amiguinho, que se diz teu grande amigo, que o meta à venda no mercado por 120. Mas achas que vale 120? Não sei, vamos para por 130, logo se vê. Foi vendido por 120 mil euros. Incrível, José. Olha, ficámos aqui o dia todo. Eu estou farto de escrever coisas, ou seja, é incrível de coisas que eu até te ia perguntar. Uma das coisas que acontece muito é quais são os maiores erros que fizeste no início e que davas de conselho, mas deste aqui uma dica fora de normal, que é mais importante elas todas para fazer poucos erros, que é ter a capacidade, que não é fácil, de humildade, dizer:
desapega de tudo o que tu sabes e isto é novo, aprende tudo com quem sabe. Então, garantidamente, tenho a certeza que fizeste muitos menos erros que a malta faz de ambientar o que já está ambientado, por isso, garantidamente, essa tenho a certeza que o fizeste bem feita. Se calhar, no meio de tantas questões, vamos ter que marcar outro, garantidamente, porque tu sabes que hoje já antecipámos o podcast, que eu tenho que ir buscar o meu filho daqui a um bocado, e eu estou aqui com a vontade de ir não buscar até aqui bastante tempo, vejo as horas a passar, mas vou chegar tarde depois ao rapaz e vamos ter que marcar outro. Isto também são conversas que eu também sou capaz de estar o dia inteiro e é uma coisa que eu tenho que ter cuidado. Eu, por exemplo, quando trabalhava na Ryanair, a minha mulher, coitada, sofreu muito, porque os meus amigos eram os que trabalhavam comigo, eram amigos do trabalho. Então a gente, quando se juntava num jantar, o que é que a gente falava? Ei, quantas raspadinhas vendeste? Quantos perfumes? Ei, aquele passageiro? Pá, e a minha mulher a dada altura. E eu já estava a ficar um bocadinho assim também com a imobiliária. De repente, eu só convivia com pessoas da imobiliária, pessoas iam jantar em minha casa e já estávamos a falar da venda e da compra e não sei o quê. E eu agora acho que já atingi um nível de maturidade que falo das coisas nos sítios certos. E este é o sítio certo para nós podermos... E eu era capaz de estar aqui em casa, tento falar de outras coisas. Falo das minhas filhas, falo o que é educação, quais são os meus sonhos, falamos de outras coisas. Tento não puxar o meu lado profissional para o seio familiar, porque outrora, no meu passado, isso até me prejudicou um bocado. Mas pronto, posso já dizer que eu não tenho aí tanta coisa, tenho aqui uma série de dicas que até vou aproveitar para um dia mais tarde perguntar a outras pessoas, porque deste uma camada de dicas das mais importantes para ter sucesso na atividade, desde a parte positiva de acreditar, de ir em frente, desde aquele cliente que realmente quase ninguém ia fazê-lo e tu fizeste mais negócios, no Covid, uma parte da malta meteu a cabeça. E uma coisa posso-te garantir, porque eu este ano não estou no meu melhor ano, nem para lá caminho, porque também fui pai, tenho uma bebé, e desfoquei-me um bocado, porque há aqui uma parte de foco que é muito importante. O meu melhor ano não foi coincidência. O meu melhor ano foi o ano passado e eu, em dezembro do ano anterior, fui preparar o ano. O que é que eu fui fazer? Fui fazer um retiro no gelo. Eu fui mergulhar... Quero outra perguntinha aqui, mas... Eu fui mergulhar a menos 2 graus. Fui trabalhar o foco. E trabalhei aquilo de tal maneira que o ano passado fiz a maior faturação que eu nunca pensei chegar a esses números. Mesmo mudando de marca, sozinho, marca e essas e sozinho, não tenho assistente, embora, como tu sabes, a Daniela, a minha broker, dá-me ali algum apoio, mas consegui e tem tudo a ver com isso. Este ano já me desfoquei um bocadinho, porque é normal, porque fui pai, e porque quero aproveitar a infância da minha filha, porque os bebés é no instante. É aquele ano, e a partir de um ano eles já vão começar a gatinhar, daqui a bocado já estão a falar, e a gente perdeu o lado mais bonito, que é a gente olhar para eles e tentar adivinhar o que é que eles estão a pensar. Eu acho essa parte hilariante. Fundamental. Eu próprio dou-te os parabéns por fazeres isso, porque há muitas pessoas que hoje em dia estão muito bem na vida, mas sentem-se super tristes por não ter realmente acompanhado o crescimento dos filhos. E eles têm dinheiro, mas sentem-se vazios, e isso é muito mau. Então é importante saber respeitar a coisa. Tem que estar as duas coisas. Muito importante mesmo. E eu estava a dizer isto porquê? Porque a minha filha, neste momento, pronto, trouxe-me ali algum desfoque, ao ponto de eu não fazer ideia quanto é que estava a faturar. E no outro dia, conversa com a broker, eu até disse, quanto é que eu faturei este ano? Quando ela me disse os números, eu já faturei isso tudo. Eu próprio vi quanto é que faturaste. Portanto, mesmo uma pessoa a meio gás, fazendo isto tudo, como base, tu nunca vais faturar menos do que aquilo. Tu já estás noutro patamar. Há um bocado falaste do Lucas Valente, que é uma pessoa que eu também sigo e admiro muito, e aprendo também muito, não é? Pequenos pormenores que ele vai dando, dicas que são do foro pessoal dele, mas que eu também aprecio, estou sempre a aprender, e espero um dia, se calhar com estas coisas todas, também dar um salto, porque não, para o dobro e depois para o quádruplo, e quando a gente está por ela, estamos a gerir uma loja com uma equipa de 30 pessoas e é assim que tudo começa. Sabes que o Lucas, ainda hoje falei com ele, ou seja, é uma pessoa realmente tem muito aquilo que tu tens, é o fundamental que é a empatia, o positivo que tu tens muito. A única diferença que ele tem em relação a ti, primeiro está no mercado, que as coisas são muito mais caras, não é? E depois tem outra coisa, ele tem uma equipa de 20 pessoas, ou seja, tu o que estás a fazer, que já é um trabalho incrível sozinho, é de assustador, ou seja, por isso metes 20 pessoas em cima de ti, tu vês que os resultados se triplicam. Por isso o Lucas é uma máquina, trabalha bem o marketing, eu adoro o rapaz que é muito humilde, e nós não temos aquela marca, nós vamos bem com toda a gente, felizmente para mim são todos parceiros. Já na altura estávamos na era, convivíamos com pessoas da Aramax, na Aramax pessoas da KW, para mim isso são apenas marcas, o importante é as pessoas, e estou-te a dar um conselho, um dia que tu queiras realmente
com essa atitude que tu tens da positiva, de empatia, que quiseres criar uma equipa, porque basta teres uma secretária, o teu negócio dispara. Só que uma secretária, porque começas a deixar fazer coisas que nem são tão boas de ser feitas para um comercial, a parte burocrática, então passas a ter mais tempo a estar com clientes. Mas depois começas a ter uma equipa ao lado, começas a fazer negócios que hoje não consegues, porque humanamente é impossível, mas dou-te os parabéns, porque era uma das questões que tinha aqui, do equilíbrio, porque nós incentivamos muito ao equilíbrio. Eu tenho aqui uma questão, que até te mostrar um WhatsApp que eu dei ao Lucas, que ele estava a dizer que nem tinha vida para ir lá de nenhum, anda numa correria maluca, e eu estava a dar, pá, tens que ter mais cuidado de beber. Eu sei que ele tem uma vantagem porque é jovem, não tem filhos, e tem que aproveitar neste momento, porque quando é filhos como tu tens, se eu sou o primeiro a dizer, vivam os filhos intensamente, mas atenção, não mais tarde vais-te arrepender. Ter filhos e querer estar presente, porque tu podes ter filhos e não ser ali um obstáculo. Porque se tu não estás presente, se tens uma senhora que até dorme em tua casa e que toma conta dos teus filhos 24 horas, aquilo vai deixar de ser um problema. Mas não há ligação com o filho. Não é? É a mesma coisa que não está. Agora, quando tu queres ser um pai presente, sim, mexes bastante com os horários, tens que ser muito organizado. Olha, José, fica prometido, mais um, porque garantidamente eu tenho aqui 20 questões para te fazer e não fiz nenhuma, só fiz uma e gostava de fazer, e muitas encadeadas não estás a dizer, mas foi espetacular, sinceramente. Tudo o que tu disseste, tenho a certeza que quem é rookie e a malta mais antiga, se aplicarem, vão ter muitos mais resultados, porque mesmo esta questão que tu falaste do buraco negro e da caixa negra que estavas a dizer, e que eu todo acrescentei com a parte de empatia, está mais que provado. Testem isto da empatia, de replicar o que o outro está a fazer, vão ficar super de boca aberta, que eu também fiquei, e ainda de vez em quando faço estes testes, e isso ajuda-os muito a ganhar relação com o cliente adora-vos depois naquele momento, que é rapport, a empatia, e não estamos a enganar ninguém, apenas eu estou a fazer com que o cliente goste mais de mim, que eu me adapte a ele, adapte-se a mim, e o cliente sente-se muito melhor, porque eu sou de falar rápido. Se eu tiver com uma pessoa que é muito lenta e me quiser vender alguma coisa, eu vou-me passar, porque eu não gosto, nada está errado, nem a pessoa está errada, nem eu estou. Apenas se eu sou comprador, eu quero que a pessoa ande ao meu ritmo, que é muito mais fácil. Isto é respeitar até o cliente. Foi mais um podcast, hoje com uma história incrível, com bastante mindset, que é do mais importante nesta área, com o José. Muito obrigado, José, pela tua presença, e esperem por uns próximos podcasts. E para a frente é que é caminho.